Irmão Nivaldo, por favor, chegue aqui. Nós queremos dar bastante tempo, até porque hoje nós temos que orar por todo mundo aqui. Amém. E aí, hoje de manhã eu não falei da origem. Eu encontrei o irmão Nivaldo, se não me engano, na segunda imersão que eu participei de Marília. A primeira foi onde eu fui muito impactado, e eu não tinha ainda conhecido o Nivaldo, mas o Nivaldo é discípulo do pastor Danilo. O pastor Danilo já esteve aqui, vocês, provavelmente, alguns talvez aqui se lembrem dele, lá de Marília. E o Danilo é discipulador do Nivaldo, e ele estava dando uma palavra na imersão, e ele geralmente chama os seus discípulos para testemunhar daquilo que Deus tem feito na vida deles, e deu oportunidade para o Nivaldo. E eu fiquei muito impactado com aquilo que Deus fez através da vida desse rapaz, desse homem, porque, estou dizendo rapaz. Obrigado pelo rapaz, obrigado. Deus seja louvado. Eu gosto quando me chamam de rapaz. É bom, né? Eu gosto. Fiquei muito impactado, porque esse rapaz é um grande empresário no Brasil, pertence a uma família de uma grande empresa no Brasil, conhecida não só no Brasil, mas também fora do Brasil. E eu vi no dia em que ele estava testemunhando nessa imersão, que ele estava abrindo mão de todas as suas funções nessa empresa. Sabe para quê? Para ter mais tempo para servir a Deus. E eu fiquei muito impactado, porque é abrir mão de alguma coisa que às vezes para nós aqui, para muitos, isso, né, parece até impensável, porque para muita gente o ter é a saga, entendeu? É a busca. Eu trabalho, eu vivo para ter e não para ser. E aí eu vi o Nivaldo dizendo: hoje eu quero trabalhar não só para ter, eu quero trabalhar para ser o homem mais parecido com Jesus, ser um discípulo comprometido com Jesus, para fazer a obra que Jesus está me chamando a fazer. E eu sei que ele vai contar um pouco mais da vida dele, mas eu queria que você estivesse abrindo seu coração para receber. Há uma unção de Deus muito especial que foi liberada na vida dele, e eu não convidei para vir aqui. Eu sempre falo isso. Eu não convidei o Nivaldo para vir aqui. Poderia ter convidado, porque quando eu estava ouvindo ele falar, eu pensei, eu vou convidá-lo para falar à igreja. E olha, Nivaldo, eu estou pensando em organizar um encontro com empresários da região, onde a gente conhecer alguém, e chamar você para conversar e falar com eles. É muito importante isso. Até fizemos uma reunião aqui na igreja de liderança, e a liderança sugeriu isso. Mas realmente não dá para fazer hoje. E eu pensei, vou achar um dia especial para convidar o Nivaldo para falar aos empresários. Mas há uma unção de Deus e de graça de Deus na vida do Nivaldo. E eu acredito muito seriamente em uma unção que ela é repartida. E você vai poder hoje ser abençoado, ele vai orar. Se você receber em fé, e você vier aqui em fé para receber a oração, eu acredito que Deus vai abrir portas para você, que hoje provavelmente você sinta que elas estão fechadas. Eu acredito. Quem acredita nisso? Amém. Então abra teu coração para receber o que Deus tem para nós hoje. Nivaldo, deixa eu orar com você. Amém. Espírito Santo, meu Deus, faz-o na mão do oleiro, Senhor. Só isso. Amém, Senhor Deus. Amém. Um instrumento que está sendo amoldado para uma obra muito maior do que ele imagina. Amém, Senhor Deus. Amém. Você está sendo amoldado.
amoldado para uma obra que você ainda não conhece a dimensão. Jesus. Amoldado pelo Espírito Santo de Deus, que é capaz de fazer alguém que não é conhecido, conhecido, que é capaz de tornar grande o pequeno. Por alguém que é capaz de confundir as coisas que são com as coisas que não são. E na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer e pedir que o Senhor esteja usando ele como este vaso em tuas mãos nesta noite, e que essa unção possa ser repartida e liberada sobre nós e sobre a vida de muitos aqui que em fé vão receber essa palavra. Eu oro e o abençoo no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Boa noite, igreja. Graça e paz. Obrigado, pastor, por cada palavra. Você é muito generoso. E realmente nós estamos com nossos caminhos cruzados. A partir de hoje, eu me sinto ligado. Que profundidade nas suas palavras. Que alcance. Eu te admiro muito como um grande homem de Deus. Eu trago o abraço do pastor Domingos para você, para a tua igreja. Estou aqui embaixo da bênção do pastor Domingos. Estou aqui pela orientação do Espírito Santo. Quando o pastor Valmir me convidou, eu fiquei surpreso. Eu pensava que eu ia dar um testemunho. Quando ele falou para mim assim que eu tinha 1 hora para ministrar, eu falei, meu Deus. E eu fiz um compromisso com Deus de não recusar nenhum convite que ele me fizesse neste ano. Então, nós estamos juntos, pastor, pode marcar a reunião com empresários, nós vamos fazer o trabalho. Mesmo porque eu tenho o maior prazer vir para essa cidade agora. Meu filho está estudando aqui, ele está fazendo faculdade, física na Universidade Federal. Então, nós vamos estar sempre aí. E, pessoal, aperte o cinto mesmo, porque hoje vai ser demais. De manhã já foi o poder e agora vai ser muito mais. Sabe por quê? Porque tem um anjo de Jesus aqui nesta igreja que declarou isso. O seu pastor declarou que vai ser demais. Então eu creio nisso, eu creio muito nisso. Veja bem, eu não sou nada, absolutamente nada. Eu não passo de pó, de cinza, mas com Jesus eu posso tudo. Eu posso o impossível, e você também. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos dividir um pouco algumas experiências. Eu não tenho um conhecimento muito profundo da palavra. Eu sou convertido há 4 anos. Eu não sei dar endereço, eu não tenho o endereço da Bíblia, mas eu estou estudando. E eu creio que em breve eu vou poder ter mais intimidade com ela. Esse é o meu objetivo deste ano. Amém? Peço perdão, porque uso muito meu eu, mas tenha certeza do seguinte, é pela minha limitação. Eu não tenho intimidade com esse negócio aqui, com esse aparato que ajuda tanto, é muito melhor que o microfone. Mas olha, eu não tenho intimidade, e as minhas limitações me levam a falar do meu eu, das minhas experiências. Mas não é uma ministração egocêntrica, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro. Amém? Sempre voltada para Cristo. Bem, eu estou aqui, feliz que meu filho está aqui hoje comigo, à noite aqui. De manhã ele não pôde vir, mas está aqui comigo agora. Que bom, que bom. E nesta noite eu gostaria Deus colocou no meu coração de falar um negócio para ele, que ele não sabia ainda, que faz parte do contexto que nós vamos falar nesta noite. Ele tirou carta há 1 ano e meio e nós andamos pela cidade de Marília, fomos em algumas agências, na Toyota, na Hyundai, e Peugeot e outras mais, e ele escolheu um carro. Aí, beleza, então um carro comum, novo, mas comum.
E eu falei assim, vou comprar para ele, conversei com a minha esposa, vou dar o carro. Aí eu perguntei para Deus, o senhor vai abençoar, né? Aí Deus falou assim, não. Meu Deus! Você não sabia dessa, né? Aí Deus falou assim, não. Eu falei, como, Senhor? Senhor, orei de novo, falei, o senhor vai abençoar, né, Senhor? Porque eu vou dar o carro para ele. Eu quero ter a bênção do Senhor sobre o carro. Não. Aí eu falei para minha esposa, falei, o que Deus está tratando? Eu não sei. Talvez ele está tratando ele. Mas enfim, eu fui cozinhando, não comprei o carro. Aí um dia eu estava orando pela manhã e Deus falou assim para mim, o carro dele está em Atibaia. E justamente o carro que a minha sogra tinha em Atibaia, que ela não estava dirigindo muito o carro, e eu falei para minha esposa, o carro do Vitor está em Atibaia. Ela falou, você está louco, minha mãe adora aquele carro, ela adora ter o carro lá. Aí passado uns 15 dias ela ligou para minha esposa e falou assim, olha, o Nivaldo já comprou o carro para o Vitor? Não. Ah, então fala para ele que eu vou dar o meu carro para ele, vou emprestar o meu carro para ele. Emprestou o carro para ele. Então veja só, na verdade, é todo um contexto. Porque quando Deus age, Ele age da forma dele. Então tem todo um contexto que eu não vou contar agora, mas que a minha sogra também precisava fazer esse presente para o meu filho. Então acabou sendo esse caminho. E vou estender um pouquinho mais para falar sobre a oração, como Deus atende a oração de um homem justo. Ele ficou 1 ano e pouco com esse carro. Então ele passou na faculdade, ele só prestou aqui em Curitiba. Ele tinha tanta certeza que ia passar, prestou só aqui. E eu peguei e falei assim, vou dar um carro para ele. Na verdade eu tinha um carro, estava com 5.000 quilômetros, um Renault Fluence. Eu falei, toma o carro para você, me dá esse aqui. Um carro muito novinho, mas ele andou uma semana com o carro, falou, pai, o carro tem porta-malas, não me agrada, tal. Você pode me devolver aquele velhinho? Falei, tá bom. Aí devolvi o velhinho para ele, mas eu falei, eu vou te dar um carro. Agora chegou a hora, Deus finalmente falou, pode comprar o carro. Aí andamos, tal, e ele falou assim, olha, eu gostei do Veloster. Um Veloster, tal, prata. Mas então, eu falei assim para ele, porque Deus falou assim, eu vou permitir, mas tenha calma, sabedoria. Falei, amém. Aí eu falei assim para ele, olha, eu vou primeiro vender esse carro, e com o valor desse carro eu compro o Veloster, então em 2013, prata do jeito que você está querendo, tal, porque não fabrica mais, 2013 foi o último, falei, vou comprar então. E eu anunciei o carro num site de venda de carro, e não vende o carro. Aí eu falei assim, já sei, Deus, eu orei para Deus, falei assim, Deus, me manda um cara para trocar o Fluence por um Veloster. 2012, prata. 2013, prata. Resolve o problema. Ótimo. Deus atende ou não atende? Mas precisa o que para ele atender? Fé. Aí eu peguei, no final do ano, acabou entrando um negócio lá, uma venda de um imóvel lá, e acabou entrando dinheiro, nós fomos para São Paulo na véspera de Natal, vimos um carro, ele foi junto comigo lá, andamos no carro, experimentamos o carro, comprei o carro, trouxemos o carro para Marília, passamos o ano novo em Marília, logo depois fomos para a praia. Aí nós estamos lá na praia, dia 7 mais ou menos, o carro, o Fluence continuou anunciado, e vem uma mensagem, proposta para o Fluence. Qual era a proposta? Aceita trocar o seu carro num Veloster 2013 prata? Pau a pau? Eu já tinha comprado. Lembra que Deus falou? Calma, sabedoria. Aí nós voltamos para Marília. E eu contei isso para um discípulo meu. Ele falou, poxa, mas que coincidência. Eu falei, não é coincidência, não existe coincidência. Ele ficou em dúvida. Deus é tão poderoso. Ele mandou mais um. Quer trocar por um Veloster prata 2013? 2. Então, porque é o seguinte, Deus atende. Deus é um Deus que atende. Nós somos muito fraquinhos na nossa fé. Como nós precisamos fortalecer a nossa fé. Sabe, a gente às vezes ora e fica em dúvida. E por isso Deus não atende. Deus não atende. Olha, todos aqui são convertidos a Jesus. Eu vou fazer uma pergunta. Eu não gosto de falar
a palavra demônio, diabo, vocês vão me ouvir falar muito pouco nisso, mas o caído, porque ele caiu do céu, né? Então eu gosto de chamar ele de caído. O caído pode tomar vocês, tomar a voz de vocês, tomar o corpo de vocês? Pode? Não pode. Não pode tomar. Vocês não. Ele não pode habitar em você, porque Jesus habita em você. Não pode, em hipótese alguma. Mas tem algumas áreas da tua vida que pode ser dominado pelo caído? Pode. Porque são áreas que você não tem muito bem definida, talvez você não tenha consagrado ao Senhor, então precisa ser acertado. Eu tenho um exemplo muito forte, um rapaz que anda muito comigo, é meu parceiro de negócio em Marília, e ele ora, tem uma unção, ele ora, o céu se abre, mas ele tinha muito problema na área financeira. E começamos a andar junto, ele começou a entender os princípios. Ele me ensina muito. Às vezes ele me ensina, às vezes eu ensino ele, a gente brinca, eu tenho meu discipulador, ele tem o dele, mas eu brinco que eu sou discipulador, ele brinca que é o meu discipulador, e nós vamos tocando assim, porque ele tem muito conhecimento da palavra, ele tem muito conhecimento da Bíblia e é um homem de Deus. Mas ele tinha deficiência, essa área era dominada pelo caído. Dominada. Então ele falava assim, não, isso é do mundo comum e natural. É normal você enganar um irmão, é normal você... Não é não. Então, esta é uma das grandes mentiras do caído. Grande mentira do caído que nós vamos derrubar hoje. Certo? Essa é uma mentira. Nós temos outra mentira muito grande. Só quem tem dinheiro ganha dinheiro. Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu, levanta a mão. Mentira do caído. Mentira. Nós temos exemplo na Bíblia de que Deus deu sem a pessoa ter absolutamente nada. Agar, Ismael, por exemplo, quando eles estavam lá no deserto, morrendo, quando eles oram, Deus abre a visão e eles enxergam uma fonte de água. Mas eles tinham alguma coisa? Não tinha nada, Deus deu. Tem o caso da viúva do azeite, que também fluiu do nada, milagre, foi multiplicando o azeite. Não tinha nada, não precisou ter. Precisou, sabe do quê? De Deus falar, vou dar. E é isso que nós vamos aprender nesta noite, sabe? Eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem feito e algumas revelações que Deus tem dado. Olha, tem uma outra mentira que existe muito forte, cravada no coração de alguns irmãos. Quando fala assim, eu não tenho dinheiro para tomar ônibus para ir para o culto, eu não tenho dinheiro para comprar mantimento, eu não tenho dinheiro, Deus está me tratando. Para com isso. Deus é um Deus abençoador, um Deus galardeador, e Ele não quer ver os seus passando privação, não. Ele quer. Tem uma música até inclusive que fala assim, mesmo que minha despensa não tenha nada, eu louvarei o Senhor. Eu não gosto desse louvor, porque é o seguinte, não é assim. Deus é um Deus abençoador, Deus é um Deus que quer ver a tua prateleira cheia, quer ver você com recurso para fazer as coisas que precisa. O que Deus tem para o seu filho é aquilo que você tem para o teu filho. O que você tem para o teu filho? O melhor. É o melhor que você tem. E Deus, Ele é dono de tudo. Como disse o pastor aqui agora há pouco, Ele é dono do ouro, da prata. Então, nós temos que tomar posse que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, o que nós temos? Nós temos que ter os melhores carros, as melhores casas, os melhores médicos, as melhores viagens de turismo. Mas nós temos que ter a posse disso. Não é só de ouvir falar. Nossa, Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que coloca a mão sobre os seus. Nós temos que tomar posse disso. Nós não podemos aceitar. Mas existem algumas armadilhas do caído que ele faz a gente cair naquela armadilha, naquele buraco que acaba dando legalidade para o caído. E nós vamos falar sobre elas hoje. Outro fator que acaba sendo um fator que retira as bênçãos que Deus tem para você, a forma como você ora. Cuidado com o que você ora, porque o que você ora está declarando. Eu já vi pessoas declarando assim, eu tinha um discípulo meu, eu falei assim, como que você ora? Eu não consigo prosperar. Escuta, me fala aí, como que você ora? Aí eu oro assim, Senhor, me abençoa, Pai, abre os celeiros do céu, Pai, mas se for corromper meu coração, não dá. Então não dá.
Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm dinheiro aí no bolso? Me empresta. Pode ser que eu não devolva, tá? Você vai me emprestar? Pode ser que eu perca amizade com você. Lógico que não vai emprestar. Não é louco? E por que Deus faria? Deus é um ser inteligente. Se corromper meu coração não dá. Eu posso perder o meu filho para o mundo, eu posso perder. Eu não dou. Então é o seguinte, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente ora. Ora diferente, fala, Deus pode me dar. Pode abrir o celeiro sobre a minha casa, me dê em abundância. O meu coração, ele continua sendo e sempre será incorruptível e fiel a Ti. Ele vai sempre ser um coração ávido por vidas. Olha que diferença. Olha que diferença na oração. Cuidado com aquilo que você ora. Quando você ora, você declara. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ora. Muito cuidado. Deus é um Deus que abençoa em abundância. A palavra fala assim que Deus veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. Qual área? Qual? Todas. Inclusive financeira? Financeira também. Financeira também. Então nós temos que tomar alguns cuidados com a nossa vida, porque nós temos que se identificar aonde na nossa vida não tem Deus. Aonde, sabe, o teu eu fala muito grande. É uma coisa que eu estou sendo tratado todo dia também. Eu peço para Deus, me revela o que eu preciso melhorar. Me revela. Temos que tirar o nosso eu para a gente aceitar. Porque às vezes o corte é profundo, né? Mas nós temos que estar pronto para aceitar. Amém? Bem, eu gostaria de dizer para vocês que eu e minha esposa, nós éramos católicos, nós conhecemos a nossa igreja pelo meu filho, que ele foi algumas vezes na igreja católica, não se adaptou, e ele falou, vou conhecer algumas igrejas, e foi na primeira igreja batista de Marília, e lá ele gostou. Eu entendi quando fui lá, aquele louvor, aquela banda, aquele negócio todo, né, coisa de jovem, que atraiu bastante ele, um amigo dele, mas ele falava assim, pai, tem o culto da família domingo. Eu falei, então vamos lá. Eu falei para minha esposa, vamos ver o que ele está aprendendo. Achei muito estranho, o pessoal com a mão para frente, louvando, gritando, e o pastor gritando lá. Eu estava acostumado com o padre. E era tão fácil, né? Porque lá tudo era permissível, né? Tudo pode. Mas então nós fomos uma vez, duas vezes, e a palavra foi entrando no nosso coração, e nós passamos a frequentar aquela igreja. E declaramos mesmo que nós íamos nos batizar naquela igreja. E como nos batizamos. Então logo nós começamos a ouvir os nossos amigos, nossos irmãos falando assim, Deus falou comigo. E nós falávamos, não é possível, Deus ia falar com ele? Quem é ele para Deus falar com ele? Então nós questionávamos, será que Deus fala? Aí chegou um momento de ir para o face a face. Falei, eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero ouvir. Eu fui para lá, coração aberto, para Deus falar comigo. E Ele falou. Na segunda-feira, quando voltei do face a face, Ele falou para mim. Ele falou assim, conta para ela. Eu estava tomando banho. Ele falou para mim. Eu vi muito claro a voz dele, conta para ela. Eu comecei a chorar no chuveiro. Porque é o seguinte, começou o tratamento na minha vida, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Deus falou assim, conta para ela. Eu entendi tudo. Era para contar para minha esposa quem eu era. Eu era um homem santo aos olhos do mundo. Porque eu traía a minha esposa só de vez em quando. Em 20 anos de casado, algumas vezes só, poucas vezes. Era um cara joia. Mas aí, que tarefa. Que tarefa. Porque qual é a reação da mulher? A gente não sabe. A gente não sabe. Aí, como eu viajava, eu saí segunda-feira de viagem, segunda, terça, fiquei amargando aquilo. Sempre eu voltava de quinta-feira. Naquela semana eu voltei na sexta-feira. Eu queria conversar com ela, para realmente abrir para ela. Não deu certo, os filhos na sexta-feira envolvidos, não deu. No sábado de manhã, ela envolvida com a moça, falou, para, eu preciso conversar com você. Vamos, eu tenho que confessar. Aí eu peguei, olha, eu não sou esse cara que você pensa, não. Eu tenho umas falhas assim. Não sou. Ela falou assim, tá bom, tá perdoado. Eu falei, só? Só? Para quem estava pronto para receber pega suas malas e vai embora? Né? Então, mas eu não fiquei feliz quando o Espírito Santo falou isso para mim, porque
porque era uma tarefa muito difícil. Eu não fiquei, sabe, vibrando. O Espírito Santo falou comigo, eu queria tanto, ele falou, porque é uma tarefa difícil. Mas Deus, quando faz, Ele faz certo, Ele faz por completo. Deus não é um Deus de confusão. Ele preparou o coração dela para ouvir. E ela me perdoou. Ela me perdoou. Então, começou o tratamento de Deus ali. Porque é o seguinte, Deus quer abençoar os seus, mas Ele quer ir tirando as cracas, tirando as sujeiras, em todas as áreas da nossa vida. E a esposa, para você, varão, é uma responsabilidade. Nós temos que tratar a esposa como Cristo trata a igreja. Se você quer prosperar, nós temos que seguir o que está escrito. O que está escrito. Amém? Bom, então seguindo. Então eu fiquei muito tocado com Jesus, com as palavras. Eu viajava e eu só queria falar de Jesus. Eu queria falar de Jesus para todos os meus clientes. Eu não falava de meta, eu não falava de pedido, eu não falava de negócio, eu não falava de nada, só de Jesus. O tempo inteiro eu falava só de Jesus. E para a honra e glória do Senhor, eu por várias vezes terminei como o primeiro vendedor da empresa. Eu trabalhei para Jesus, Jesus trabalhou por mim. Nós éramos em 7. E eu falava assim, Senhor, 3 para cima, 3 para baixo, se eu ficar no meio, tá bom. Tá bom. Mas não, eu não entendo como, porque você analisando os números do decorrer do ano, não dava para fechar como primeiro. Mas Ele me colocou lá como primeiro, por várias vezes. Várias vezes. E Ele é assim, Ele honra aqueles que trabalham por Ele. Ele faz de forma sobrenatural. A gente não consegue entender. Ele não consegue entender. E nós tínhamos uma vida bastante boa, uma vida farta, um padrão de vida muito bom. Nós tínhamos boa casa, nós tínhamos carros novos, nós tínhamos algumas casas construindo. Eu lá em Piracicaba, que eu viajava para Piracicaba, eu tinha umas casas construindo lá. Mas eu estava construindo 5 casas ao mesmo tempo, mas por uma razão não deu certo o plano. Então foi atrasando a venda, fui tomar um pouco de dinheiro num banco, toma dinheiro em outro, toma dinheiro de outro banco. Eu tinha uns bons papagaios nos bancos. Aí um dia minha esposa falou assim, Deus, me revela, por que a gente ganha tão bem, mas a gente não consegue prosperar, a gente gasta tudo que a gente ganha, a gente não consegue prosperar. E ela estava lendo um livro, e ela virou a página assim, estava assim, dízimo, Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. E ela falou assim para mim, olha, Deus me revelou, colocou no meu coração, muito claro, que nós temos que fazer o dízimo. Eu falei assim para ela, homem busca sempre um mundo objetivo. Eu falei, não, você está louca, nós pagamos juro, não podemos fazer o dízimo nesse momento. Vamos pagar as dívidas primeiro, depois a gente faz o dízimo. Ela falou assim para mim, não, nós temos que fazer o dízimo, nós temos que começar a fazer o dízimo. Eu falei assim, tá bom, então vamos fazer o dízimo. Na verdade, nós começamos a fazer o dízimo devendo para banco. Não, presta atenção, não estou falando para ninguém fazer isso. Então, eu peguei e comecei a fazer o dízimo. Isso foi em abril. Em dezembro, começou uma negociação de uma propriedade que a gente tinha em Marília, que não dava nada, a gente não esperava nada daquela propriedade. Começou a negociação, um cara se interessou, e começou. Um dia fiz uma proposta, falei, o quê? Sabe, tudo isso? Aí eu falei, eu queria pegar correndo. Falei, não, eu vou pensar, tal. Aí eu negociei um pouco melhor, e dezembro, final de novembro, comecinho de dezembro, eu realizei o negócio. Dia 3 de novembro, eu paguei todos os bancos, não devia nada. Comecei a fazer o dízimo em abril. E Ele repreendeu o devorador. Ele repreendeu, porque é a única coisa que fala na Bíblia, fazer prova de mim. Então, meu Deus, Ele foi e fez. Nós pagamos todas as dívidas, eu atravessei aquele ano sem dívida nenhuma. As casas estão lá, continuam lá. Estão alugadas hoje, mas veja bem, Deus fez e Deus faz. E assim como Ele fez na minha vida, vai fazer na vida de vocês. Amém? Porque Ele é um Deus que olha, sabe, para quê? Para o teu dinheiro. Não, Ele olha para a atitude do teu coração. É para a renúncia do teu coração. Quando você fala, eu vou entregar o dízimo.
Eu vou entregar o dízimo. Nós vamos ver mais para frente, nós vamos falar um pouquinho sobre dízimo. Dízimo é ordenança. Dízimo é ordenança de Jesus. Então nós temos que pelo menos devolver os 10%. É uma condição para começarmos a ser abençoados. E aí Deus foi fazendo. E Deus não parou de fazer. Deus foi trabalhando, foi falando conosco de diversas formas, porque Deus fala conosco no ouvido, fala no coração, fala através da palavra, que é tão preciosa, fala através do nosso pastor, fala através de um amigo. Quando você está disposto a ouvir Deus falando com você, Deus fala até por um ímpio. Ele falou até por uma mula. E por que não falaria hoje através de uma pedra? Qual o problema? Jesus é o mesmo que do passado. O Espírito Santo está aí habitando em cada um de nós. É um privilégio que nós temos. Amém? Amém. Muito bem. Vamos lá. Mas olha, uma palavra que vocês têm que gravar muito forte no coração de vocês é a palavra renúncia. Precisa ter renúncia. Porque quando você quer ouvir a voz de Deus e quer obedecer, precisa ter renúncia. Se você não renunciar o eu, você não consegue ouvir a voz de Deus. Porque às vezes, Deus ele tem uns caminhos difíceis. Uns caminhos que você fala assim, não, é improvável. É um caminho que não posso seguir, mas Ele manda você seguir. Tem que obedecer. Tem que obedecer. E porque Deus, Ele fala para você, senta, você não tem que olhar que a cadeira está lá. Senta, se Ele falar pisa aí, sai andando, não precisa olhar se tem espaço, vai andando. Nós temos que crer. E essa atitude eu tomei, muito certa. E eu lembro que um irmão, uma vez estava orando, ele falou assim, Deus falou comigo através desse irmão, falou assim, a semente precisa secar para dar uma árvore de muitos frutos. Ele estava fazendo uma ministração de sementes no face a face ali e tal, e ele ministrou. Deus falou comigo através desse irmão. Eu falei, meu Deus, eu comecei a chorar. Ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, nada. Deus falou comigo naquele momento, através da vida desse irmão. E é o que ele tem feito. Ele tem honrado. Nós não baixamos o nosso padrão de vida continua o mesmo. Nós temos tido assim grandes experiências com Deus. Na vida financeira é assim maravilhoso o que Deus tem feito. Não posso, falar em crise, não posso, de jeito nenhum, deixar de honrar Jesus, porque Ele está no centro e Ele faz. Quando você coloca as suas dependências nele, Ele faz. E Ele fez na minha vida, vai fazer na vida de vocês. Mas precisa renúncia. E na verdade nós estamos falando aqui, conforme diz Paulo, do lixo. Estamos falando de dinheiro, vida financeira, bênçãos materiais. Nós estamos falando do lixo. Deus nos tem nos abençoado tanto. Nós temos hoje, eu e minha esposa, 10 células. Nós temos aproximadamente 170 pessoas no nosso grupo. Para a honra e glória do Senhor. E nós cremos que até o final do ano nós vamos chegar em 16, 18 células. Nós vamos conseguir chegar. Nós vamos multiplicar. Eu sou supervisor, tenho esse pessoal na nossa rede e nós vamos continuar avançando. Porque é o seguinte, nós nos colocamos à disposição do Senhor. Deus nos usa-nos. E nós vamos ver já o que acontece com aqueles que se dispõem, aqueles que resolvem se dispor ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, porque só o Senhor é digno, Pai. O Senhor é o soberano, o eterno, e não há outro além de Ti, Pai, porque o Senhor governa sentado na sala do Teu trono e faz da terra, Pai, estrado dos Teus pés. Senhor Deus e Pai, fala, Senhor, através da minha boca, sopra, Pai, sopra para que
teu povo, Pai, receba a tua palavra nesta noite. E, Pai, com poder e autoridade do Espírito Santo, Pai, eu repreendo agora todo espírito de mamon nesse lugar, todo espírito demoníaco do dinheiro, Pai, eu repreendo agora, com poder e autoridade que foi dado pelo nome de Jesus, ó Pai. E nós fazemos, Pai, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos para o primeiro, Samuel, o nosso tema da noite é a obediência, um estilo de vida. Para isso nós vamos ter como base o Deuteronômio 28. Pode projetar? Olha o que diz a palavra do Senhor. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. É só até aí. Ótimo. Obrigado. Deuteronômio 28. Como eu sou apaixonado por isso. Por esse texto. Por esse versículo. Olha, na verdade, eu fico apaixonado, sabe? Quando ouvir a voz do seu Deus e obedecer. Todas as bênçãos serão sobre a tua vida. Todas as bênçãos. Onde você colocar os pés será bem-sucedido. No campo, na cidade, bem-vindo a entrar, bem-sucedido ao entrar, bem-sucedido ao sair. Tudo que você fizer será bem-sucedido. A parte B do versículo, se eu atentamente ouvir a voz do Senhor Deus e não obedecer, aí então tem as maldições. Meu Deus, misericórdia. E são muitas. Se você pegar o texto das bênçãos, a parte A do versículo é pequenininha, mas as maldições dá 2 folhas enormes. Então, vamos fazer o caminho mais fácil, vamos obedecer. Sabe por quê? Porque vocês pertencem ao Senhor Jesus, a vida de vocês estão consagrada ao Senhor Jesus. A vontade dele vai prevalecer na vida de vocês, quer vocês queiram ou não. Olha o que aconteceu com Jonas, tentou fugir, Deus trouxe ele de volta para realizar a vontade de Deus. E na minha vida e na tua vida não é diferente. Porque você pode falar assim, não, eu não quero isso. Você pode fugir. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te moer, até você fazer a vontade dele. Então vamos fazer prontamente. Vamos ser inteligentes. Para receber o que ele tem para nós. E quanto mais você obedece, mais ele fala com você, mais ele te dá tarefa, mais ele te abençoa. Olha só. Nós temos textos tão ricos. Deus abençoa os seus enquanto dormem. Olha que versículo maravilhoso. Está em Salmo 127:2. Ele abençoa os seus enquanto dormem. O que ele quer dizer? Não adianta você comer o pão das dores, dormir tarde, acordar de madrugada para trabalhar. Não precisa, porque ele abençoa os seus enquanto dorme. Não quer dizer que tem que ficar dormindo. Você pode acordar cedo para orar, você pode acordar cedo para ler uma Bíblia, mas não se prenda a trabalho, não fique trabalhando demais, isso não traz prosperidade não. Isso é visão do mundo. Do mundo. Eu tenho uma experiência, eu tenho vivido tanto isso, e Deus tem falado sempre para mim, quando eu tenho uma experiência assim, Deus fala para o meu povo, para que meu povo entenda. E às vezes ele fica tão triste, porque às vezes eu vou falar, como eu já falei em tantos lugares, e eu sinto a tristeza do Espírito Santo. Às vezes eu saio, eu sinto, e depois eu começo a chorar. E às vezes, o pastor da igreja, alguma coisa, ou o líder fala assim, o que está acontecendo? Porque você está chorando? Porque o Espírito Santo falou para mim, eles não receberam o que você falou. Meu Jesus. Então é o seguinte, ele fala para o povo, fala para o meu povo, porque o que ele fez na minha vida, ele pode e vai fazer na vida de vocês. Amém? E olha, eu um dia estava vendendo um carro, estava lá no meu condomínio e tal, e eu falei assim, acho que vou descansar um pouquinho. Aí eu vou anunciar o carro. Falei, não, quer dizer uma coisa, Deus abençoa os seus enquanto dorme. Eu vou tirar uma soneca. E tirei uma soneca na sala, no sofá da sala. E como a gente mora num condomínio fechado, eu ouvia
bater na porta. Falei, deixa eu atender, porque normalmente anuncia pelo interfone. Aí eu fui lá, abri a porta, era um vizinho lá do condomínio, falou assim, Nivaldo, você está vendendo teu carro? Pô, eu sempre quis comprar um carro igual ao teu. Meu Deus, ele manda, eu nem pedi. Falei, já que o senhor abençoa enquanto dorme, então eu vou dormir, o senhor manda. Eu não orei, eu só falei, então manda um comprador. Ele mandou. Meu Deus, mas olha, nós estamos caminhando na ministração da noite. Então Deus vai trabalhando na santidade com a esposa, vai trabalhando no estilo de vida obediente, para poder abençoar. Deus vai fazendo. Porque, como disse o nosso pastor Valmir, ele é o dono do ouro e da prata. As bênçãos e riquezas estão na mão dele. Ele dá para quem ele quer abençoar. Amém? Você não precisa de qualificação. Mentira do caído. Eu vi homens lá pregando em Marília, sabe, homens com propósito, ou empresários. Fala assim, você tem que se qualificar, você tem que falar inglês, você tem que falar alemão, você tem que saber, você tem que fazer pós-graduação, Não precisa não. Deus não precisa nada disso. Deus, quando Ele quer dar, Ele dá do jeito que você está pronto para receber. Não depende da tua educação, não depende da tua cor, não depende do teu nível social, não depende de nada. Ele simplesmente abençoa. Porque Ele é dono do ouro e da prata. E olha que fala a palavra. Quando Ele prospera, Ele não acrescenta dores. Ou seja, você não tem que se qualificar, você não tem que ficar, sabe, buscando rachar, sabe, de trabalhar para fazer. Não, Ele abençoa sem dores, está na palavra. É lógico, você tem que procurar caminhar, mas não precisa, sabe, ficar doído, dolorido. Não precisa. Nós temos que andar em vida de obediência. E olha aqui, ele fala em Salmo 35, 27. Ele ama a prosperidade dos que o servem. Meu Deus! Ele ama a prosperidade daqueles que o servem. Vamos servir o Senhor. Vamos agradar o coração do Senhor, porque o pastor falou aqui agora há pouco sobre Bill Gates. Como fazer para o Bill Gates, sabe, dividir com você as bênçãos materiais que ele tem, as riquezas, os dólares que ele tem? O que você vai fazer para ele? Eu vou mandar um dinheirinho para o Bill Gates, será que vai ajudar? Não vai. O que nós temos que fazer? O que ele gosta? O que ele gosta? O Bill Gates, ele gosta de canário da terra. Só tem aqui no Brasil. Vamos pegar um canário que levar para ele. E Deus? O que Deus precisa? Do dinheiro de cada um? Não. O Deus gosta do quê? Qual o maior presente que nós podemos dar para Deus? Quem falou? Almas, vidas. Não tem festa no céu quando uma vida se converte? Meu Deus, nós temos que dar vidas para Ele, falar de Jesus para aqueles que não conhecem do Senhor. Nós temos que ter coragem, intrepidez, ousadia para levar o nome dEle. Olha, de duas uma, ou você não acredita no inferno, ou você não ama as pessoas que não conhecem Jesus. Porque se você não fala de Jesus, uma dessas duas coisas. Foi a ministração do pastor Claudinei no final de semana passada em Marília. Ou você não acredita no inferno, ou você não ama as pessoas. Porque estão indo para o inferno, em passos largos. Então vamos falar de Jesus. E eu falo o seguinte, a oportunidade para mim, se perguntou para mim, como que você está? Pronto, dançou, já vai ouvir de Jesus, vai ouvir de Jesus. Só isso. Porque ele vai perguntar para mim, e eu vou falar assim, ele vai olhar a expressão e falar, o que está acontecendo? Alguma coisa está te afligindo? Eu falei, não, estou vivendo melhor que um ser humano pode viver. Pô, como? Falar assim, Jesus. Aí eu falo de Jesus, e eu falo mesmo. Eu falo de Jesus, eu não perco uma oportunidade. Para a honra e glória do Senhor. Honra e glória do Senhor. Meu pai é convertido, a minha irmã é convertida,
minhas irmãs convertidas, meus irmãos convertidos, a mulher do meu pai convertida, minha mãe convertida, minha sogra convertida. Minha sogra largou uma religião que leva o sobrenome dela. Tenikyo, da família Tanil. Tanil, Tenikyo, ela rompeu com a família para poder receber Jesus e ser batizada. Meu Deus! Sabe por quê? Porque ela viu a transformação da nossa família e queria saber o que estava acontecendo. Então, descemos Jesus nela. E ela se converteu. Hoje ela é uma japonesa convertida. Difícil, hein, pastora? Mas é isso, olha. É o estilo de vida. Vamos lá para o segundo tópico, Samuel. Obediência exige temor. O Provérbios 4, 27, ele fala assim. 4, 27. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Afaste os seus pés do mal. Gente, nós temos que ter temor com as coisas de Deus. O que nós temos visto aí, o que Deus tem falado muito no meu coração, eu tenho conversado muito com meus discípulos, com a minha rede, que está faltando temor a Deus. Está faltando temor com as coisas santas. Não é possível, sabe? As pessoas estão se acostumando. Vem aqui na igreja, sente a presença de Deus. É normal, eu fui lá, senti um arrepio. Eu caí na igreja, e sai, vai embora. Que delícia, domingo que vem tem mais. Não! É para que acontece isso? Para quê? Você está contente só com isso? Só com essa pontinha de Deus? O pastor Domingos fala, isso não é Deus não. Isso não é Deus. Você sentir um arrepio, chorar no culto, isso não é Deus não. É só a pontinha dele, é igual ao iceberg. Tem muito mais lá para baixo. E está à disposição de cada um de nós. Sabe o que precisa? Renúncia para falar assim, eu quero mais, Senhor. Eu quero mergulhar em águas mais profundas. Precisa ter renúncia da nossa parte. Porque custa. Porque custa. Olha, tem um tal de WhatsApp aí, certo? Que como ele tem, sabe, levado a gente a pecar por falta de temor. Tem uma palavra do Senhor, eu já li a Bíblia inteira, uma vez só, li várias vezes do Novo Testamento, mas tem um versículo que fala assim, cuidado, porque na falta de temor eu vou buscar as bênçãos que eu te dei. Meu Jesus, o que é isso? Eu vou buscar as bênçãos que eu te dei, nós temos que ter temor. Então o tal do WhatsApp aí, eu recebi uma mensagem esses dias que falava assim, um rapazinho chega, pastor, ora por mim. Pois não, o que você precisa? Eu quero casar. Vou orar, posso fazer uma perguntinha primeiro? Vamos bater um papo, vamos? O irmão trabalha? Não. O irmão tem dinheiro guardado? Não. O irmão tem casa própria? Não. E por acaso o irmão gosta de criança? Não. Tá bom, então vamos orar. Senhor Deus e Pai, livra as tuas filhas, Pai, desse laço, desse mala sem alça, Senhor. Desse mala sem alça, cheio de pedra molhada num dia de chuva. É o que eu te peço em nome de Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Eu também ri quando eu vi. Mas depois Deus falou no meu coração. Porque Deus tem tratado no meu coração e tem falado, fala com o povo, fala com o meu povo. Isso é brincadeira. Cadê o temor? Cadê o temor? Porque imagina o seguinte, a hora que ele falou, Senhor, Deus, Pai, abriu a oração. Você imagina a Trindade lá reunida, sabe? Senhor, Deus e Pai. Vamos ver o que ele... vamos ver o que ele está falando. É só uma brincadeira. Meu Jesus, misericórdia. Temos que tomar cuidado com esse negócio de WhatsApp. Olha, a oração, não existe oraçãozinha e oração zona. Oração é oração. Na Bíblia fala que quando eles estavam lá no barco, lá, aquela tempestade lá, qual foi o discípulo, pastor Valmir? Qual foi o discípulo que falou, Senhor, salva-nos? Pedro. Ele falou assim, Senhor, salva-nos. Oração com duas palavras, Senhor, salva-nos.
É uma oração. Então toma cuidado, porque às vezes fala assim, Senhor, abriu a oração. Pai, abriu a oração. Toma cuidado. O que você vai falar? Ele para ouvir o que você está pedindo. Às vezes ele para lá para ouvir, é só uma brincadeira. Às vezes você vai falar, Senhor, me salva que eu estou caindo aqui nesse buraco. Mas ele fala assim, ele ouve a tua voz, Senhor, ele fala assim, deve ser brincadeira de novo. Não vai nem olhar. Toma cuidado. Toma cuidado com brincadeiras que sabe, coloca em discussão o temor do Senhor. Nós temos que ter o temor do Senhor. Nós temos que ter temor a Deus. Porque Deus, Ele é o soberano, Ele é o eterno, Ele que governa o céu, a terra, tudo que é embaixo da terra. E é Ele que vai abençoar a nossa vida. Ou não. Mas Ele é um Deus que abençoa, Ele vai abençoar. Olha só, nós temos que ter respeito ao nosso pastor. O pastor é a autoridade que foi colocada por Deus aqui na igreja. Ele é o anjo dessa igreja. Nós temos que ter respeito por ele. Desavenças existem. O pastor, ele procura fazer o melhor, mas ele é um homem. Se ele fosse perfeito, ele agradasse todo mundo, ele não estava mais aqui, ele estava na glória. Se Jesus viesse para esta igreja e falasse assim, pastor Valmir, fica sentado aí que agora eu vou assumir essa igreja. Sabe o que ia acontecer? Ia ter desavença. Por que Jesus resolveu pintar essa parede de amarelo claro? Podia ter pintado de verde. Verde clarinho é mais bonito. Por que está fazendo a reunião às 8 horas e não às 7? Não consegue agradar todo mundo. Sabe por quê? Nós somos diferentes. Desavenças acontecem a todo momento. Desavença existe dentro de casa, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho. Vai ter sempre desavença. Nós temos que aprender a respeitar os nossos líderes. O nosso pastor, o líder de célula, o nosso supervisor. Nós temos que aprender a respeitar. Porque, sabe de uma coisa? Nós recebemos a unção daqueles que estão em cima de nós. Eu estou aqui hoje falando para vocês com o pastor Domingos que me abençoou para estar aqui. Lá no posto onde eu abasteço, na frente da igreja, o pessoal fala assim, ei, Nivaldo, vai abrir igreja, hein? Eu falo assim, não vou não. Não vou não. Não vou não. Nem brincando. Não brinco não, coisa sagrada não. Podia brincar, né? Falar, eu vou abrir sim, vou acabar com o pastor Domingos, vou abrir uma igreja aqui do lado. Brincadeira de mau gosto. Nós estamos falando de obediência, de ter vida santa. Vida santa. Agora, presta atenção, uma palavra dura no coração de vocês hoje. Dura. Respeito às autoridades colocada por Deus, respeito ao nosso prefeito, ao nosso governador, ao nosso presidente. É isso mesmo. A Dilma, ao Lula, José Dirceu e por aí afora. Sabe por quê? Porque foi Deus que colocou lá. Foi Deus. Quando você critica esse pessoal que está roubando um monte, nós não podemos olhar para isso. Porque quem nos abençoa, quem cuida das nossas coisas é Deus. Ele que cuida de nós, não é a Dilma, não é o Lula, não é nada disso. Mas incomoda a gente, né? Porque você abre o jornal, só tem bilhões de dólares, milhões de dólares, milhões de... E isso incomoda, porque é tão difícil ganhar o pão de cada dia. É tão difícil, a gente sabe o quanto é difícil. Aliás, eu falo até o seguinte, para de ler jornal. Porque você abre o jornal, eu leio o jornal de domingo, que chega na minha casa sábado e domingo, crise do petróleo, crise da China, maior crise desde 1901, não teve uma crise pior. Meu Deus, o que é isso? Mas olha, nós temos que parar de falar mal da Dilma, parar de falar mal do Lula, porque é o seguinte, quando você fala mal deles, você critica eles, você está falando o seguinte para Deus, Deus, o Senhor errou. Você está rebaixando Deus. Misericórdia, rebaixando Deus. Deus, por que não entrou Aécio? Quando você fala com um amigo, com uma amiga, fala assim, nossa, se tivesse entrado Aécio, seria muito melhor. Você está rebaixando Deus. Porque se Deus colocou o Lula, colocou a Dilma lá, é porque Ele quer que o Brasil passe por ele que está passando. São propósitos de Deus. Deus faz a coisa bem amarrada. Nós temos que parar de falar mal. O grande segredo, pessoal, precisa de renúncia.
para fazer o que precisa fazer. O que eu vou dar dica para vocês agora. Ore pela Dilma. Ore pelo Lula. Ore pelo José Dirceu. Ore por esse monte de ladrão aí. Ore por eles. Porque quando você ora por eles, você não mete o pau. Você não critica, você não murmura. Deus não gosta de crítica, não gosta de murmura. Em Provérbios vai até o 13º capítulo lá falando de crítica, de murmuração. Homem que critica. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Mas para isso nós temos que ter renúncia. Nós estamos falando de obediência, exige temor. E obediência à palavra de Deus, porque nós queremos receber o que Deus tem para nós. Mas sabe o que acontece se a gente não for obediente à direção de Deus? O caído não deixa Deus mandar as bênçãos para nós. Porque Deus é um Deus justo, até com o demônio. Até com o caído. Porque Deus fala assim, eu vou abençoar tal fulano. Mas ele entra no meio e fala assim, não, olha lá, ó, ele murmura, ele fala mal, ele te rebaixa. Ele te rebaixa, Senhor. Porque o caído tem temor a Deus, mais do que muitos de nós. Porque ele sabe que ele governa, que ele é Deus e que ele é o soberano, é o eterno, que governou e sempre governará. E nós? Meus irmãos, vamos tomar uma atitude, vamos renunciar. É uma renúncia que nós temos que fazer. Porque, olha, na verdade, eu estou trazendo para vocês uma palavra difícil, dura. Mas é o seguinte, nós queremos que os celeiros do céu sejam abertos sobre a casa de vocês. E vai ser assim. Amém? Precisa fazer alguns ajustes. Ele tem feito na minha vida e vai fazer na vida de vocês. Amém? Samuel, mais um. Obediência gera santidade. Vamos lá. 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. O que Deus nos pede então? Para ser santos. Vamos deixar uma coisa clara. Quem é santo aqui? Nós. Nós somos povo santo. Nós somos o povo santo. Pode erguer a mão. Pode erguer. Quem é santo aqui? Ergue a mão. É o povo de Deus. É o povo escolhido de Deus. Somos nós. Nós temos que vencer pecados diariamente. Mas nós somos o povo santo. Nós somos o povo santo. Nós somos o povo que reconhecemos nossos pecados. Nós reconhecemos que nós temos que melhorar. E estamos vigiando nosso pecado para não cair. Mas nós somos o povo santo. Nós somos o povo santo. Nós temos que ter a nossa vida em santidade. A nossa vida. A nossa vida, eu estou falando agora, o nosso lar, a nossa casa. Maridos, amem a tua esposa como Cristo ama a igreja. Mas presta atenção, porque muitas vezes a gente acaba acostumando com a esposa, acaba convivendo e acaba deixando, sabe, algumas coisas entrar no meio, acaba distanciando. Quando você pega no celular, a minha esposa, ela é tua esposa. Ela é a mais importante. Quanto tempo eu viajava, minha esposa ligava, eu falava, não, agora não posso, depois eu te ligo. Eu estava com uma outra ligação, eu estava atendendo um cliente. Hoje, ela ligou, eu paro tudo que eu estou fazendo, eu atendo ela. Sabe por quê? Ela é minha metade. Ela é minha metade. O meu telefone, quando toca, é pom, 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 polícia. Eu atendo. É a polícia chamando. Eu falo, opa, para que a polícia está chamando. E não importa o que eu esteja fazendo, eu atendo. É minha esposa. Esposas, vocês estão sob a missão do marido de vocês? Marido e mulher, uma só carne. Nós temos que andar de bem com a mulher, e a mulher tem que andar de bem conosco. Temos que estar em harmonia em casa. A casa é a base de tudo. A casa é a base de tudo. Olha, pessoal, eu vou falar para vocês. É muito importante andar em santidade. Em tudo. Eu falei hoje de manhã que Deus tem tratado muito a minha vida, e tudo que Ele trata, Ele fala, fala para o meu povo, e divide com o meu povo. Eu estava esses dias em casa,
eu tinha um relógio que tinha comprado pela internet, um Bulgari, e um Bulgari preto, com um interior azul, muito bonito e tal. E um dia cedo, Deus falou assim para mim, joga fora. E eu entendi na hora. É porcaria, é pirata. Eu comprei pela internet. E eu falei para um amigo meu, eu falei assim, eu vou jogar fora porque Deus falou para eu jogar. Ele falou assim, joga no lixo de casa, me avisa quando você for jogar. Mas eu peguei o martelo e bati nele. Eu quebrei ele. Porque Deus está trabalhando. Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai limpando, limpando, limpando a cada dia. Olha só, a limpeza profunda. Limpeza profunda, porque Deus é um Deus que quer abençoar, Ele quer usar. Lembra que eu falei no começo da minha esposa, que eu tive que confessar para ela? Limpeza de Deus. Vida limpa entre eu e minha esposa. Vida limpa na minha vida. A camisa que eu mandei fazer um dia, eu faço a calça sempre no alfaiate. E a camisa uma vez, ele falou assim, faz uma camisa. Eu falei, não, camisa eu compro pronta. Aí ele falou, não, faz. Eu falei, então tá bom, vai, vou fazer uma camisa. Aí levei uma molde para ele. Aí ele falou assim, você gostou desse bordadinho aí, uma pombinha e tal, né, de uma marca aí, famosa. Você quer que eu borde para você? Eu falei, borda. Aí bordei, não é pirata. Eu não estou ganhando dinheiro com a camisa. Aí ele bordou lá. E Deus falou assim para mim, o que você está fazendo? O que você está fazendo? É pirata sim. Você está usando, você pagou para usar essa marca? Não. Então joga fora. Eu falei, mas Senhor, não usei a camisa ainda. Joga fora. Aí eu peguei e cortei ela assim, falei, vou pôr um bolso, né, que resolve, né? Mas está manchada. Ela está contaminada. Eu falei assim, eu vou pôr um bolso, vou dar para alguém. Alguém precisa de camisa. Deus falou assim para mim, destrói. Destrói a camisa. Eu destruí a camisa, joguei fora. Passei a tesoura nela, joguei fora. Porque está tirando tudo que não é de Deus. Está tirando tudo, sabe por quê? Porque Ele quer usar, Ele quer me usar, Ele quer usar vocês. Mas para isso nós temos que estar dispostos a fazer a vontade dEle. E falar para Ele, Senhor, me limpa, me lava, me coloca uma veste nova. Quebra o meu vaso, faz um vaso novo, porque eu quero ser cheio, eu quero transbordar. Eu quero fazer a Tua vontade. E depois as bênçãos são só consequências disso, pessoal. São só consequências. O que Ele tem feito na minha vida, Ele vai fazer na vida de vocês. Eu não tenho dúvida disso. Porque, presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. É matemático. A prosperidade é matemática. Você faz aquilo que Deus diz para fazer, você anda em santidade, é obediente, tem a renúncia, essas bênçãos vêm. E elas vêm sem limite. Sem limite. Eu gostaria de falar aqui sobre sonegação de impostos. Às vezes a gente acaba sonegando um pouquinho. O que é sonegação? É mentira. Você informa para o governo uma coisa que não é verdade. Isso é mentira. E Deus, eu tenho um recursozinho pequeno que eu recebo por mês que não é declarado. Deus falou assim para mim, olha lá, sujeira, limpa. Qual a diferença entre uma corrupçãozinha, pequenininha, que eu sonego de imposto lá, R$500 por mês, eu estou corrompendo 500, e aqueles lá do governo que levam milhões de dólares. Para Deus, qual a diferença? Nenhuma. Temos que estar sempre atento. Sempre atento, pessoal, porque é o seguinte, o caído ele vive lançando coisa na nossa vida. Sabe por quê? Ele quer impedir que as bênçãos do Senhor venham sobre a vida de vocês. Sobre as nossas vidas. Veja só. Nas tuas finanças, nos dízimos e nas ofertas. Ser fiel no dízimo e nas ofertas. Para isso também requer renúncia. Fazer os dízimos. Dízimo é só ordenança do Senhor Jesus. Nós temos que fazer, é só uma ordenança. Agora veja as ofertas. Uma vez eu fiz um jejum, eu estava com um problema com os olhos, eu fiz um jejum, consagrei 3 dias meus olhos ao Senhor, em casa, lembra, Vitor? Foi um sufoco, né? Tinha que me ajudar para lá e para cá. E
Deus falou assim para mim, muito claro: se você é um agricultor, você colhe 10 sacas, o que você faz? Eu falei: eu dou uma saca para o Senhor, para a tua casa, para que não falte alimento na tua casa. Está lá escrito: traga o dízimo para que não falte pão na casa do Pai. Porque o dízimo é o que move essa igreja. Deus não precisa do teu dinheiro, Deus precisa da atitude do teu coração. É isso que Deus precisa para poder abençoar você mesmo. Mas Ele falou assim para mim: tá, e o que você faz com o resto? O resto eu gasto com educação, com lazer, com carro, com casa. Falou: e o que você planta? E você não planta nada? A semente você come toda? Você não planta nada? O que Deus falou muito claro para mim naquele momento foi o seguinte: lance a semente no solo. A semente quer dizer oferta. A oferta. Eu tenho um discípulo que... eu falei para os meus discípulos isso, eu falei: gente, nós temos que ofertar na casa do Senhor. Nós temos que ofertar, nós temos que levar a oferta, porque a oferta é semente. Deus vai te abençoar sem limite, mas nós precisamos ofertar. Ele falou: Nivaldo, eu estou com dificuldade, eu estou fazendo o dízimo assim muito apertado. Eu falei: então leva R$1, mas põe R$1 de oferta. Toda vez que você for no culto, põe R$1, porque Deus vai te abençoar muito, muito. E esse mesmo discípulo, uma vez, ele vendeu uma propriedade e ele paga aluguel. Ele vendeu a propriedade lá por 100 mil, pagou todas as contas dele, 90 mil, sobrou 10 mil reais, o valor do dízimo certinho. Pastor, olha como ele fez a oração: Pai, me ajuda a vender essa propriedade por um valor que eu consiga pagar todas as minhas dívidas. Vendeu a propriedade pelo que ele pediu. Deus mandou um comprador, pagou 100 mil e pagou as dívidas. Por que não pediu mais? Por que não pediu 110? Por que não pediu 120? Deus faz. Às vezes a gente fica limitado, sabe, no nosso mundo. O mundo de Deus não tem limite. Aí, conclusão, ele falou assim: Nivaldo, Deus colocou no meu coração de dar 5 mil reais. Eu tenho 10 mil para o dízimo, dá certinho, mas Deus colocou no meu coração dar 5. Eu falei assim para ele: não dá. Não dá nada. Porque você vai roubar 5, rouba 10. Rouba tudo. Se você vai sentir segurança com 5 mil na poupança, fica com 10, é melhor. Porque vai roubar, rouba tudo. Rouba tudo. Enfim, ele acabou entregando de coração os 10 mil lá para a igreja, de dízimo que ele pediu para Deus. Deus atendeu e ele pagou as dívidas dele e ele colocou lá. Não falta nada na casa dele. Ele não atrasa a água, não atrasa a luz, não atrasa nada. Deus tem honrado a casa dele. Deus tem honrado. Como Deus tem honrado. Quando eu ando em obediência, começa a santidade. Quando eu ando em obediência, começa a santidade na nossa vida. Nós temos que ter uma decisão: eu quero ser obediente. E Deus vai fazendo. Deus vai fazendo. Olha, sobre a sonegação, se você tem alguma área que você precisa tratar, eu não estou falando para de sonegar agora mesmo. Se você tem uma empresa, se você tem esse hábito, você pede para Deus fazer. Ele vai dar o caminho. Eu tenho um primo meu que falou assim: Nivaldo, se eu parar a sonegação, eu tenho que fechar a empresa. Eu falei: pede para Deus dar o caminho. Às vezes nós não enxergamos, mas Deus enxerga. Porque Deus sabe os caminhos. Amém? Muito bem. Mais um, Samuel. Obediência nos garante uma vida vitoriosa. Vamos lá. Isso é Mateus 18, 19. É uma... Que bonito, hein, pastor? Vamos lá, olha, esse texto foi uma revelação que Deus me deu um dia de manhã. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Amém. Olha, na verdade, isso é uma revelação de Deus que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. Eu quero compartilhar que é tão poderoso. É tão poderoso. Tudo que ligar no céu é ligado na terra. Feito em 2 pessoas, assim... Obrigado, irmão. Assim será feito. Meu, que preciosidade que nós temos na nossa mão, que arma poderosa. Nós vimos agora, sabe o que? Uma grande arma que Deus nos deu, uma promessa de Deus sobre a nossa vida.
Agora, presta atenção, nós ligamos no céu, ligamos na terra a prosperidade, ligamos no céu, ligamos na terra um trabalho novo, ligamos no céu, ligamos na terra uma reconciliação, uma restauração de um casamento, de relacionamento entre pai e filho. Aí, o que acontece? Nós vamos conversar com alguém e nós desligamos. Presta atenção, que preciosidade. Às vezes, você vai conversar com uma pessoa aí na rua, a pessoa fala assim, nossa, que crise, hein? Tá uma crise. Então você vem, você liga no céu, liga na terra, prosperidade, trabalho, vida financeira abundante. Aí você conversa com ele lá, crise, tá crise. Você desliga toda essa prosperidade. Porque você ligou no céu, ligou na terra, o quê? Crise. Cuidado com o que você fala. Se alguém chegar para falar de crise com você, sai fora. Crise comigo não. Sabe quem governa a minha vida? Não é Dilma, não é Lula, não é o Brasil. Quem governa a minha vida é Jesus. Tenha coragem para falar isso. Amém? Olha, presta atenção, não se calem. Se alguém chegar para vocês e falar assim, mas está uma crise, hein? Se você ficar quietinho, não vou falar nada. Quem cala? Consciente. Então, o caído pode usar isso contra você. Não permita. Não permita, hoje nós estamos aqui, sabe para quê? Para derrubar todas as barreiras, todas as muralhas que o encardido, o caído tem feito sobre a tua vida. Eu estou trazendo para vocês o que Deus tem feito na minha vida, porque Ele vai fazer na vida de vocês também. Porque hoje nós vamos derrubar essas muralhas. Amém? Em nome de Jesus, Deus me trouxe para essa igreja, o pastor Valmir me chamou, eu estou compartilhando o que Deus tem feito na minha vida, porque Ele vai fazer na vida de vocês, e hoje vocês vão ser libertos. Amém? Olha só. Oração, nós temos que orar, nós temos que jejuar, porque a oração é a base da nossa vida. Nós temos que orar, fazer jejum. Presta atenção no seguinte, o jejum é tão importante. Nós temos lá, o poder secreto do jejum é a oração. Fala o seguinte, que uma oração é como um raio laser cortando uma viga de aço. A oração mais o jejum são 10 raios laser cortando a mesma viga de aço. O caído não gosta que você faz jejum e que você ora. Ele não gosta, porque isso estremece o inferno. Ele não gosta. Então, gente, vamos jejuar, vamos orar. Agora, presta atenção. Quando você jejua, a carne e o espírito entram naquela batalha. E você tem que saber que o espírito sempre vence, assim como ele tem vencido. E nesse momento é momento de oração. É nesse momento que o céu se abre. Nesse momento você tem que orar. Não pode fazer jejum sem perder a chance de orar. Às vezes as pessoas fazem jejum, vou ficar sem carne uma semana, aí chega na hora, domingo na hora do almoço vou comer carne, vai lá e pumba, come carne. Meu Deus, que preciosidade, perdeu o momento que os céus estão todos abertos para você, a trindade todinha aberta, agora Ele vai entregar o jejum, o que Ele vai falar? Aí você vai lá e come. Ele comeu. Vamos para lá. Só isso. Momento, meus irmãos, é de orar. É de orar. Os céus estão abertos sobre a tua cabeça. É um momento tão maravilhoso para orar. Tão maravilhoso. Deus atende às nossas orações. Deus atende às nossas orações. E olha, a oração e Bíblia, leitura de Bíblia, são asas. Se você quer voar com asas, você precisa de duas coisas, a oração e a leitura de Bíblia, para voar como águia. Para voar como águia. Eu, esse ano, decidi, eu não trabalho mais no período da tarde. No período da tarde eu vou ler a Bíblia. Porque eu quero mesmo entender mais da palavra. Eu quero, sabe, mastigar a palavra. Eu quero saber da palavra. E eu já comecei. E parece incrível como Deus revela, parece mágica. Você começa a ler a Bíblia, você passa a ter assim, revelações que você não tinha antes. Você não tinha antes. Então, pegue a Bíblia para ler, leia um trecho, leia um pouquinho, mas leia. Então, se você quer voar como águia, oração e Bíblia, oração e Bíblia. Agora presta atenção. O culto, o tadel e a célula te dá direção. Você vai voar como águia, mas o culto, o tadel e a célula vai te dar direção para o teu voo, para você fazer um voo dirigido.
para você não errar. Porque aqueles que amam o Senhor, que servem o Senhor, sabe o que acontece? Fazem o voo certo, não tem errado. Hoje eu não tenho medo de errar. Hoje, quando eu faço um negócio, eu pergunto para Deus: o Senhor me permite fazer? Se Ele falar, pode fazer, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai dar errado, porque Ele falou, pode fazer. E vai ser assim na vida de vocês também. Quando vocês colocarem a dependência dEle, vai ser assim na vida de vocês também. Amém? Olha, nós temos que consagrar a nossa vida, nós temos que consagrar o nosso tempo, nós temos que consagrar tudo ao nosso Senhor e deixar Ele trabalhar. Nós temos que renunciar, nós temos que fazer renúncia para Ele ir trabalhando na nossa vida. Tudo que nós temos tem que ser consagrado ao Senhor, a nossa vida consagrada e tudo consagrado ao Senhor, porque Ele nos quer limpo, assim como essa água mineral gostosa. Gostosa? Alguém quer um pouquinho? Alguém quer um pouquinho em cima? Olha, é uma água mineral. Muito boa. Mas se eu falar para vocês que ela tem 99% de pureza e só 1% de esgoto, 1% de água de esgoto, vocês querem tomar? Mas é só 1%, ela é 99% pura. Ninguém quer. Sabe? É assim que Deus quer você. É 100% puro. Porque Ele não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado. Ele não resiste à oração de um homem justo. Ele não resiste à oração de um homem justo. Entenda uma coisa importantíssima. Se você está aí agora falando assim, mas olha, eu não sou justo, eu tenho que melhorar tanto. Mas homens da Bíblia, eles tinham problemas. Qual não teve? Qual não teve? O que é um homem justo? Eu busco santidade, eu busco servir ao Senhor, eu busco fazer aquilo que é o melhor que a palavra traz para eu fazer. Isso é um homem justo, e ele não resiste à oração de um justo. Nós temos tantos exemplos na Bíblia que fala que Deus atende a oração de um justo. A oração de um justo impede o juízo de Deus sobre uma nação. Meu Jesus, um justo. E nós temos que ser esses homens e essas mulheres justos. Acreditar que a nossa oração é atendida dessa forma. Amém? Muito bem, então nós aqui, olha, nós estamos fechando, nós estamos falando da obediência na nossa vida, estilo de vida, o temor, a santidade e ter uma vida vitoriosa através da obediência. Nós estamos fechando agora. Nós temos que consagrar a nossa vida ao Senhor, nós temos que ser obediente. Eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu na minha vida. Recentemente, um primo meu chegou para mim e falou assim, entrou ladrão na minha loja. Entrou 2 vezes na minha loja. Eu falei assim para ele, mas como, a tua loja não é consagrada ao Senhor? É consagrada, mas ele vem de uma seita que não é muito cristã, então não é consagrada, na verdade. Mas então eu falei assim, se a empresa é consagrada, não pode ter ação de bandido lá, não pode ter ação do caído na tua empresa. A nossa vida tem que ser consagrada ao Senhor. Tudo que você tem que ser consagrado ao Senhor. Não tenha temor que vai acontecer alguma coisa com teus filhos, com a tua casa, com o teu carro. Porque se é consagrado ao Senhor, Ele coloca a mão poderosa sobre o que você tem. Sobre o trabalho que você tem. Sobre tudo que você tem. Amém? Deus falou para mim esses dias, falou assim, é verdade, você tem razão. Tudo que é consagrado a mim, eu protejo. E o teu carro, por que você faz seguro? Falou para mim. E eu liguei na corretora e falei, cancela o seguro. Mas como? Eu falei, cancela o seguro. Eu cancelei o seguro. Eu consagrei a minha vida ao Senhor. Eu consagrei tudo que eu tenho ao Senhor. Tudo que Ele tem me dado é consagrado, tudo é dEle. Recentemente Ele falou assim para mim, vai para a África, eu quero que você vá lá para a África e que você alimente o povo lá que está passando fome. Eu falei assim, amém, eu vou. Minha esposa entrou no quarto, ela me viu chorando muito, falou, o que foi? Eu falei, Deus falou para mim ir para a África. Eu estive na África o ano passado, fiquei 15 dias lá, devo voltar esse ano, que eu vou montar uma fábrica lá, não sei ainda do que, mas é uma fábrica que não visa ganhar dinheiro, é uma fábrica que vai ser só para alimentar aquele povo da África, o povo cristão. Quem sou eu para matar a fome da África? Nós estamos falando de um país da África chamado Botsuana, porque
Nós estávamos falando aqui agora que a Melinda Gates gasta $1 bilhão por ano para tentar matar a fome do mundo e não consegue. Então quem sou eu? Então eu só vou montar alguma coisa lá, um negócio pequeno, que vai bastante recurso, mas vai ser pequeno em Botsuana. Porque tudo que eu tenho é dele. É dele. Todos os recursos que eu tenho é dele. Eu reuni a minha família, falei para a minha família assim: olha, Deus me colocou, meu filho estava lá, com a minha esposa, minha filha de 12 anos. Eu falei: olha, eu estou indo para a África, eu vou montar um negócio lá, mas eu tenho que compartilhar com vocês, porque é o seguinte, eu estou mexendo na herança de vocês. Amém? Não, pai, nós estamos juntos. Então eu estou indo para a África, nós vamos lá. E as pessoas falam assim para mim: mas quanto você vai gastar lá? Quanto você vai investir lá? Não me importa quanto eu vou gastar lá, porque não é meu, é dele. Tudo que eu tenho é dele. É dele. Eu não vou gastar nada. O que eu vou investir lá é dele. É dinheiro dele. Então, tudo que eu tenho é consagrado ao Senhor. Nós temos que consagrar nossa vida, tudo que nós temos ao Senhor. E viver livres. E essa noite é uma oportunidade única de vocês se renderem ao Senhor. Eu gostaria de convidar vocês. O pastor vai dirigir daqui a pouquinho. E eu gostaria que vocês viessem hoje para fazer uma oração de contrição. Eu gostaria que vocês viessem mesmo com o coração contrito, sabe, para dizer ao Senhor: perdão, Senhor, perdão, porque eu não tenho recebido tudo que o Senhor quer mandar para mim. Porque eu tenho errado nos meus caminhos, eu não tenho sido obediente, eu não tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho errado tanto, me corrige, mas venha mesmo coração quebrantado. Nós chamamos de oração de contrição, de realmente contrição nessa noite. E o Espírito Santo vai tocar em você nessa noite e vai libertar você. Amém?